Bom, a infecção pelo citomegalovírus ela é extremamente importante como questões relacionadas à mortalidade e morbidade após o transplante de órgãos sólidos, especialmente no transplante de rim. E o CMV, nesse contexto, ele pode ser prevenido e tratado com as drogas de escolha, que são o ganciclovir e o valganciclovir oral. Tá? No entanto, a resistência ao ganciclovir ela pode se desenvolver ao longo do tratamento desses pacientes, em especial aqueles que fazem o uso da medicação em doses otimizadas e por um tempo muito prolongado, através de mutações na quinase viral, né, o L97, ou na polimerase, que é o L54. Né? Existem alguns fatores de riscos relacionados ao desenvolvimento da resistência do CMV ao ganciclovir, como a imunossupressão mais intensa, doença invasiva tecidual grave, carga viral muito elevada no momento do diagnóstico e os pacientes que são transplantados de pulmão. E lembrando que a mutação da UL97 confere níveis de resistência ao ganciclovir e ao L54, embora seja menos comum, promove uma resistência cruzada com foscarnet e cidofovir. O foscarnet é uma droga muito eficaz, mas está associado com bastante nefrotoxicidade nesse contexto, causando nefrite túbulo intersticial, deposição de cristais de sódio e de cálcio, distúrbios eletrolíticos algumas vezes graves, e raramente outros eventos adversos, como lesão de mucosa, parestesia, erupção cutânea e granulocitopenia. Né? São poucos os trabalhos que avaliam o uso de foscarnet no transplante de rim, em decorrência da resistência do CMV ao ganciclovir. Existe atualmente um trabalho que foi publicado este ano com 32 casos de uso do foscarnet nessa população, mas em uma população geral de transplante de órgãos sólidos. O objetivo desse trabalho, então, é avaliar a eficácia e segurança do foscarnet nos pacientes com CMV resistentes do ponto de vista clínico ao uso com ganciclovir ou refratário com detecção laboratorial das mutações e medir os resultados da mudança da imunossupressão do antimetabólito para o inibidor da mTOR. A metodologia foi simples, nós rastreamos todos os pacientes que usaram foscarnet no hospital, num período de 2010 a 2018. Né? Foram detectados 28 pacientes, né? 25, quase 90% usaram ATG como terapia de indução no momento do transplante, e a terapia de manutenção praticamente metade com azatioprina e outra metade com micofenolato. E, como de regra na nossa instituição, nenhum paciente que estava em uso do inibidor da mTOR de novo desenvolveu CMV refratário, né? Porque esse paciente ele não é elegível para o uso, para a monitorização do CMV. O primeiro episódio de CMV ocorreu em média 40 dias após o transplante, e a duração média de uso do ganciclovir é de 118 dias, e aqueles que fizeram a troca da medicação para o foscarnet tiveram negativação da viremia em 35 dias, e o teste de resistência foi avaliado em 17 casos, sendo que a mutação L97 estava presente em todos os casos, e a L54 em 47%, em 8 de 17. Os principais eventos adversos do foscarnet, como já consagrados na literatura, são hipomagnesemia e hipofosfatemia, leucopenia em quase metade deles, e a rejeição aguda foi observada em 4 pacientes, assim como o óbito em 3 pacientes não relacionados ao uso do foscarnet, mas ao contexto geral da internação. Após o tratamento com foscarnet, aqueles que fizeram uso do foscarnet 5 tiveram recorrência do CMV, e durante o tratamento com foscarnet, como parte da mudança de imunossupressão, 26 de 28, ou seja, quase 93%, tiveram o antimetabólito descontinuado. Né? E 18 desses 28 foram convertidos para o inibidor da mTOR, que poderia ser sirolimo ou everolimo. Dos 18 pacientes que fizeram conversão para inibidor da mTOR, a recidiva ocorreu em 7 dos 18, 39% quase desses pacientes, e em 40%, 4 de 10, que são aqueles que não tiveram a conversão para o inibidor da mTOR, tiveram essa recidiva, né? E a mudança para o inibidor da mTOR pareceu apenas reduzir o número de pacientes com mais de uma recaída. Então, a princípio, esse percentual, já que é um N muito pequeno e não dá para fazer um cálculo estatístico, um cálculo para avaliar de forma segura, né, do ponto de vista estatístico, relacionado à presença ou não de CMV após a conversão com o inibidor da mTOR em pacientes que tiveram resistência e estavam em uso de foscarnet, nós conseguimos observar
de uma forma muito leve, obviamente, porque o N, mais uma vez, é pequeno, de que os pacientes que faziam uso do inibidor da mTOR, eles apresentavam um número menor de recaídas de CMV durante o uso ou após o uso da terapia com o Foscarnet. Esse slide ele também mostra a função renal dos pacientes que estavam em uso de Foscarnet. Imediatamente após o uso dessa droga, a média de aumento de creatinina foi de 0,12. Dentro daqueles pacientes que fizeram a troca para o inibidor da mTOR, após 3 meses, a creatinina ela praticamente voltou ao normal, então houve um decréscimo de 0,13, e aqueles que não trocaram para o inibidor da mTOR, o decréscimo foi de 0,53. Esse slide, na verdade, eu tento trazer a ideia de que o esperado é que o paciente que usa o inibidor da mTOR, numa situação dessas, onde o rim ele já tem algum tipo de lesão aguda, ele não teria uma recuperação da função renal de uma forma tão boa como foi observado com esse número de pacientes, né? Então, o esperado é que quem trocou para mTOR, ele tivesse um pouco de piora da função renal, né? Porque esse paciente, de um modo geral, ele não é eleito para o uso dessa droga. Quando a gente usa o inibidor da mTOR no transplante de rim, na maioria das vezes, ele usa, vamos dizer, de novo, que é o momento da largada do TX. Então, concluímos que o Foscarnet é um tratamento eficaz e relativamente seguro para o citomegalovírus resistente ao Ganciclovir. Nós recomendamos na instituição a utilização em doentes internados com uma monitorização clínica e laboratorial rigorosa. E para o CMV refratário, mudar o antimetabólito para o inibidor da mTOR pode ser uma boa estratégia para evitar o número de recaídas de CMV, né, nesse contexto do uso do Foscarnet. Obrigado.